Olá, bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você é um amante de amendoim, este vídeo é para você. Hoje vamos explorar 3 receitas incríveis: iogurte de amendoim, queijo de amendoim e cream cheese de amendoim. Agora, se você ainda não conferiu o nosso vídeo anterior sobre como fazer o leite de amendoim, o link está na descrição abaixo. Não perca! Se você está visitando este canal pela primeira vez, eu sou Kayoko Takeda e falo sobre alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados, tornando-os probióticos e medicinais. Antes de mergulharmos nas receitas, quero fazer uma pergunta para todos vocês. Qual é a sua receita favorita com amendoim? Deixe sua resposta nos comentários e talvez sua receita apareça em um dos nossos próximos vídeos. Lembrando a todos que já aprendemos a fazer leite de amendoim no vídeo anterior. O leite de amendoim é a base essencial para as demais receitas. Garanta que você assista e aprenda a fazê-lo para preparar o iogurte, o cream cheese e o queijo. Antes de passarmos para a receita, gostaria de lembrar a todos para curtirem este vídeo, compartilharem com seus amigos e se inscreverem no nosso canal para mais conteúdo saudável como este. E se quiserem ainda mais benefícios, considere se tornar membro do nosso clube de canais para obter acesso exclusivo a conteúdo extra e recompensas incríveis. Assistindo os meus vídeos, você tem condições de fazer os fermentados, mas se você ficar insegura de fermentar alimento na sua própria cozinha e surgirem algumas dúvidas e inseguranças, não hesite, faça o meu curso online Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos. Ali você tem aulas muito bem explicadas que tirarão todas as suas dúvidas. O link está disponível na descrição deste vídeo por um preço muito em conta. Vamos começar com o iogurte de amendoim, uma opção saudável e rica em proteínas. Para isso você vai precisar de leite de amendoim, limões e amor. Vamos ao passo a passo. Aqui eu estou com o leite de amendoim, mas você percebe, olha, dá pra ver que ela está muito grossa, né? Muito encorpada. Então eu comecei a colocar aqui no vidro para eu fazer um iogurte de leite de amendoim. Mas eu vou diluir ele porque tá muito forte já. Tá numa textura boa, consistência boa. Aqui eu vou fazer o queijo de fermentação natural. Então, para fazer o queijo, ele tá numa consistência boa. Eu tenho que colocar aqui o coagulante. E qual é o nosso coagulante? Em que temperatura eu vou colocar? Eu moro numa cidade muito quente. Agora eu estou a 28 graus, ponto 3. Então eu não posso inocular em temperatura muito alta, porque senão ele vai fermentar muito rápido, coagular e fermentar, né? Eu quero fermentar também, não só coagular. Então eu vou inocular agora, vamos ver qual a temperatura dele. 37,6, 37,9, menos de 38. Aqui eu coloquei um pouco de água morna. Deu um pouco mais, 39,2, tá bom. Menos de 40 graus, 38 graus e pouco. Eu vou usar como coagulante o suco de limão. Eu estou usando limão Tahiti, eu vou colocar aqui um pouco e aqui o restante. 1,5 limão nesse total, tá? Não posso colocar muito limão, porque aí atrapalha a fermentação. Ela tem que ser pouco para ativar a fermentação também, a fermentação láctica aqui, né? Esse daqui é iogurte, então não vou colocar nada de sal. Aqui, nesse aqui, ele vai ser nosso queijo. Então eu vou colocar o sal aqui. E o sal vai me chamar a fermentação de lactobacilos. Eu tenho aqui 2 colheres de chá de sal. Vou pôr quase. Deixar um pouquinho.
Eu acho que eu vou pôr tudo, 2 colheres de chá. Porque à medida que vai dessorando, aí ele vai perdendo também, né, a salinidade. Agora eu vou deixar mais 24 horas para fermentar. Eu vou pôr essa tampa dela mesma, não vou fechar muito forte, mas ele não vai chegar a fermentar assim bastante não. E esse é o nosso iogurte, né, que só está sem sal, sem açúcar. E vou deixar num lugar na temperatura ambiente, porque está muito calor esses dias. Eu não preciso colocar em lugar muito mais quente do que essa temperatura, mas vou deixar perto da geladeira ali, porque de noite a temperatura cai um pouco, mas amanhã durante o dia ele vai pegar toda a temperatura aqui normal do dia, de torno de 30 graus. Então vai sair um fermentado muito bom aqui. E aí a gente volta a se ver daqui 24 horas. Passaram-se 42 horas. Com 24 horas, como eu disse, ele não tinha fermentado ainda o suficiente. Já estava iniciando a fermentação. Aí deixei mais tempo, agora são 42 horas depois. Quero que vejam aqui o iogurte e aqui a parte que é para o queijo. Veja como já está separada e já está sendo produzida os gases. E até aqui em cima a gente pode ver que já está liberando as folhas, tá vendo aqui? Bem interessante. O iogurte vamos colocar aqui no copo. Que tá com cheiro de queijo. O ambiente aqui ficou com cheiro de queijo. Eu já experimentei esse iogurte, ele está levemente azedo, está bem gostoso. Iogurte de amendoim. Pode ser misturado com frutas ou com ameixa, né? O que quiser. Fica muito bom e saudável. Agora eu vou para essa parte aqui. Já está com sal. Vamos experimentar agora como está em termos de sal aqui, né? Nessa hora, se você perceber que está com pouco sal, você pode adicionar mais sal. Eu não vou colocar não, tá bom? E aqui eu tenho uma tigela, né? E eu tô com esse escorredor aqui. Ele não chega até o fundo, ele tem um tanto assim no fundo, porque vai coletar o soro vai para baixo. Esse é um tecido de voal que eu vou colocar aqui e vou entornar isso aqui. Aqui ele vai ficar dessorando assim por mais 2 dias, 48 horas mais ou menos, para ficar bem sequinho. E esse líquido que vai, o soro dele que vai coletar aqui embaixo, ele é bem probiótico, é bem saudável. Se o sal não incomodar, não fizer, né? Quem está controlando o sal não pode, mas você pode usar então para preparo dos alimentos e para fazer como um shot, tomar de manhã ou colocar no suco verde, é muito útil e probiótico, tá vendo? Agora eu vou fechar aqui, eu não quero que cole aqui. Vou levar à geladeira esses dias, 2 dias. Daqui 2 dias eu volto a mostrar para você. Só vou cuidar durante esses dias para ver se o líquido aqui não vai tocar no fundo, certo? Eu não quero que toque no fundo. Eu nunca fiz com pano de voal, eu sempre faço com pano de algodão. Vamos ver se vai dar certo. Nesse momento, quem quer o queijo com ervas ou alguma coisa que você queira acrescentar, é hora de colocar. Dá uma misturada aqui e daí coloca aqui para dessorar. As pessoas que não comem derivados de leite animal, não comem queijo animal, sentem muita falta de queijo, né? Eu sinto muita falta de queijo frescal, que gostava muito do requeijão caipira, eu gosto muito do requeijão caipira, mas como eu fiquei intolerante à lactose, não pude mais comer essas coisas. E a gente pode agora ter a opção de fazer com o amendoim, que é tão proteico, né? E também delicioso, e fazer fermentado, fica com gosto bem mais parecido com queijo de verdade. Então volto a mostrar depois os próximos passos. Olá, já se passaram 2 dias.
Eu quero mostrar como ficou aqui por enquanto. Vou mostrar embaixo como drenou, mas drenou pouco líquido. Vou passar para cá. Agora o que eu faço? Na verdade, quando ele estiver mais desidratado, ele vai descolar do pano. Aqui eu vou usar um outro tecido aqui. Esse daqui seria uma musseline de algodão. Eu vou colocar aqui em cima, colado aqui nela. E o que eu vou fazer? Eu vou amarrar essas 4 pontas. Vou mostrar de novo. Tá aqui a superfície do queijo, em processo agora, né, de desidratar. Tá aqui as 4 pontas, esse voal aí. Por que eu coloquei esse daqui? Para que a massa não venha para fora, entendeu? Aqui pela fresta. Vou amarrar. E agora, né? Agora, ou você pode usar o papel toalha e ir trocando sempre a cada vez que você verificar que ficou umedecido, encharcado, você troca. Eu prefiro usar pano de prato limpo, bem limpo. Os mais usados absorvem melhor. Se o seu pano de prato está guardado há muito tempo na gaveta, é melhor você lavar novamente e secar bem e usar, tá? Porque quando fica guardado muito tempo, pode ter contaminações. E eu vou enrolar todo ele e vou colocar aqui. Agora são 9 horas da manhã. Hoje à tarde eu vou já trocar por outro pano seco. Eu vou repetir esse processo trocando o pano de prato até que o queijo fique bem enxuto, da forma que você quer, como o seu queijo. Eu vou fazer isso várias vezes e quando chegar no ponto que eu gosto, eu vou mostrar para a gente poder encerrar o vídeo. Eu estou com o queijo de amendoim aqui de volta, vamos ver? Esse daqui eu coloquei como peso. Papel, toalha. Eu mudei de pano, né? E amarrei aqui, tá vendo? Amarrei bem forte e enrolei nesse pano, coloquei o papel toalha e pus o peso em cima. Tudo para dessorar mais. Ele ainda tá um pouco cremoso, né? Não sei porque esse está mais difícil de dessorar. O outro que eu fiz ficou bem firme mesmo, mas esse não sei o que aconteceu, tá ruim de dessorar. Durante o processo eu tirei um pouco dele aqui, então aqui, e a gente foi comendo. Olha, é tipo requeijão de amendoim. Ficou muito bom mesmo. Então foi assim, com o leite de amendoim foi feito então o leite, o iogurte e aqui o requeijão cremoso e aqui uma pasta mais firme. Na verdade era para ser um queijo, ele é queijo. Eu vou colocar nesse vasilhame. Será que vai caber? Então ele ainda está pastoso, mas se você tiver mais tempo, você pode continuar esse processo por mais uns 2 dias, até ficar mais firmezinho. Eu já vou encerrar por aqui porque eu estou viajando, né, já amanhã, então eu preferi encerrar por aqui. Então aqui você tem, olha, né, um queijo mesmo. Esse queijo vegetal, eu acho que é o que até hoje, os que eu já fiz, ele é o que mais parece o queijo verdadeiro, né? Queijo de leite animal. E é proteico, né? Muito saudável, só não exceder na quantidade, comer com moderação. Então é muito fácil, só que dá um pouco de trabalho nessa questão de dessorar. É isso então. E então, gostaram do resultado? É muito fácil. O iogurte, o cream cheese e o queijo fermentado. Só é um pouco trabalhoso, mas vale muito a pena. É um queijo proteico sem lactose, de fermentação natural. Quer dizer que é probiótico e muito saboroso e saudável. Assista também o vídeo de manteiga de amendoim ou pasta de amendoim,
para complementar o conhecimento a respeito do amendoim. Agora é hora em que você entra em ação. Deixe seus comentários com suas receitas favoritas com amendoim. Curta este vídeo se estão gostando do conteúdo e compartilhem com seus amigos que também adoram receitas saudáveis. Além disso, se quiserem receber conteúdos exclusivos e apoiar o canal, considerem se tornar membros do nosso clube de canais. Toque no botão logo abaixo escrito Seja Membro. Obrigada por se juntar a nós hoje para descobrir estas receitas incríveis com amendoim. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Lembre-se, faça do seu alimento o seu remédio.